Bem-vindos a mais uma aula. A gente está aqui começando a nossa aula de lógica. Essa é uma das aulas mais importantes do curso, porque é aqui que a gente começa a pensar na maneira que o Excel pensa. Que você tem que saber, é muito importante saber transmitir o seu pensamento em fórmulas do Excel. Você primeiro vai ter que ter o problema desenhado na cabeça, aquilo que você quer, para só depois interagir com o Excel. Então, a estrutura de um problema de uma fórmula de lógica, você vai ter um problema, que vai ser a situação, a pergunta que você deve ser respondida. E aí vamos usar o exemplo da nossa planilha de tintas. Quem é o vendedor que mais vendeu no dia? Qual tinta que está saindo mais? E você vai ter uma condição. Então, se algo acontece, então uma ação é tomada. Que é como se vai ser a estrutura para aquele problema ser resolvido. Então você vai ter que fazer uma fórmula, um cálculo, alguma coisa para responder esse problema. E por último vai ser a ação, o que irá ser feito se a condição for atendida. Então vamos pegar o exemplo, digamos assim, se o vendedor foi o que mais vendeu naquele mês, ele vai receber uma bonificação. Então nós temos o problema, que é o quê? Quem é o vendedor que tem o maior número de vendas? A condição vai ser aquele que teve o valor maior. E a ação, conceder um bônus. Pode parecer bobo no início, mas isso faz toda a diferença se você já tiver tudo isso na sua cabeça antes de transformar em fórmula. Que a gente pode usar até exemplos mais básicos, que nem eu estou com sede. O problema é matar a sede. Qual a condição para poder resolver esse problema? Ter água por perto. Tenho água por perto? Então a ação vai ser tomar água, que aí resolve o meu problema. E a gente no Excel tem diversas formas lógicas que a gente vai combinar com as fórmulas matemáticas e outros tipos de fórmulas para chegar no nosso resultado. Então sempre tenha em mente o que? Você tem que ter, antes de você fazer você não vai fazer uma fórmula por fazer. Você vai fazer ela com um objetivo de suprir uma pergunta. Nem sempre quando a gente está trabalhando, as planilhas já vão vir com os cabeçalhos, tudo pronto. Muitas vezes elas vão vir só com a informação aqui, só com a base de dados, direto. E aí a partir daí você vai ter que ter o seu chefe, o seu gestor, ele vai pedir os insights e você vai ter que transformar o que ele quer em solução. Vai ter que transformar isso aqui em um relatório, algo que ele possa analisar. Algo mais comercial. Então você vai primeiro pensar no problema. Qual problema que tenho que resolver? Opa. Qual resposta eu preciso que o Excel me dê? Você primeiro pensa no que tipo de resposta você quer receber. Você quer que ele te traga o nome do vendedor que mais vendeu ou só o valor que ele trouxe? Você quer que ele te traga a tinta que ele mais vendeu ou a quantidade vendida? Ou um conjunto dos dois? O nome do vendedor com uma mesma chave? Isso é possível de fazer, mas você tem que ter em mente primeiro o que você quer que ele te faça, o que você quer que ele te responda. E aí na condição, que é como a gente vai fazer a fórmula, que aqui vai entrar as fórmulas, ou como a fórmula vai se comportar. Que a gente vai aprender a fórmula C, que é a fórmula de lógica, e ele vai usar comparar alguns valores. Se atender ao critério, ele vai te dar uma resposta. Se não atender, ele vai te dar outra. Que nessa parte da condição é quando a gente vai estruturar a nossa lógica para quê? Para chegar nessa resolução do problema. E a partir daí ele vai te dar uma ação que pode ser o resultado direto ou uma mensagem. Então, se vocês conseguirem colocar bem isso em mente, às vezes você pode até ensaiar do lado de fora num papel
Eu já fiz muito isso. Eu pegava aqui no papel o que, que eu queria que a fórmula fizesse, como que eu queria que o Excel me trouxesse a resposta, para depois eu passar para a prática, para passar para o Excel de fato, para poder construir as fórmulas. Que nem se a gente pegar aqui, eu quero que, eu vou querer a tinta que mais vendeu quando? Num dia, no período, no mês? No mês. Porque o Excel, ele não vai entender nuances, ele vai ser direto. É sim ou não? É a resposta direta. A tinta que mais vendeu no mês. A tinta de qualquer marca? Vai ser de qualquer marca? Sim, vai ser qualquer marca. Então, eu não vou ter nenhuma restrição aqui. Ah, não vai ser de qualquer marca. Vai ser da marca Anjo. Então, já sei o que? Que aqui vai ter uma restrição para me fazer. Quando eu for fazer a fórmula, eu vou ter que ter essa condição na minha fórmula para poder chegar nesse resultado aqui do que mais vendeu. E aí eu vou colocar alguma outra restrição? Vai ser de algum vendedor específico ou todos os vendedores? Todos os vendedores. Então, qual que vai ser a questão? Qual? E que resposta eu quero que ele traga? Eu quero que ele traga a quantidade, eu quero que ele traga os valores, como que eu quero que ele traga essa resposta? Vamos pensar aqui. Eu quero que a tinta que mais vendeu no mês. Então, primeiro eu vou ter que saber as tintas que mais venderam. Vou ter que saber a quantidade que cada tinta vendeu. E aí eu vou ter um ranking. A partir daí eu vou poder selecionar aqui, ó, aí já aparece a formulação, a tinta que mais vendeu da marca Anjo. Então vou pegar aqui a tinta que mais vendeu na cor, a cor que mais vendeu da marca Anjo. A cor que mais vendeu na marca Anjo. Então, qual que aqui vai ser a questão? Saber a cor que mais vendeu da marca Anjo no mês de junho. E a resposta que ele vai me dar? O nome da cor. Então aqui eu já tenho o que eu quero, eu já tenho as condições que eu vou precisar e eu já tenho o tipo de resposta que ele vai me dar. Com essa estrutura eu já posso parar para poder começar a montar minha fórmula, ver as fórmulas que eu vou utilizar, como que eu vou fazer as contas e como que eu vou chegar nessa resposta. Eu sei que o quê? Eu não vou poder usar só um soma aqui para poder chegar nessa resposta da cor, porque ele não vai me trazer a cor, ele vai me trazer um valor. Que tipo de fórmula traz esse tipo de informação? Vai ser um PROC V? Vai ser um C? Vai ser um mínimo, um máximo? O que eu quero que ele me traga aqui? Então, é esse tipo de pergunta que a gente vai ter que construir, montar antes de poder fazer as fórmulas. Principalmente se você está iniciando no Excel, você está começando a se acostumar com todos os tipos de fórmula. Porque não adianta só você saber as fórmulas se você não souber como usá-las. E você pensar de uma maneira lógica, pensar numa estrutura lógica, vai te permitir chegar na melhor resposta. Assim você consegue simplificar muitas planilhas. Às vezes você tem uma planilha super complexa, sendo que você pode ter uma fórmula simples e enxuta que evita muito trabalho, vai evitar processamento computacional. Então faz esse exercício, escreve em algum lugar qual que é a pergunta, como que você quer essa resposta, para depois você começar a construir suas fórmulas. Você vai ver que vai fazer total diferença.
Aí a partir da próxima aula a gente vai começar com as fórmulas em si.